Bom, olá a todos. Bom, gente, eu vim aqui fazer mais um vídeo agora sobre dificuldades bíblicas. Estamos falando sobre anjos e demônios. Nessa classe de aula estamos falando sobre os anjos. Quantos anjos existem? Você já teve a ideia de saber quantos anjos existem? Quantas pessoas existem nesse mundo inteiro? Será que existe um anjo para cada pessoa? Né? Será que existem milhões de anjos, bilhões de anjos? Será que os anjos morrem assim como os seres humanos morrem? Por exemplo, eu tenho um anjo que cuida de mim, então eu morri. Então será que esse anjo também morre comigo? Será que existe um anjo para cada pessoa? Ele está escalado somente para mim, quando eu morrer, ele vai ajudar outra pessoa? Então, quantos anjos, na verdade, a Bíblia diz quantos anjos existem? Se existem a quantidade concreta de anjos, algum escriba contou isso aí? Ou alguém revelou para ele? Então, eu sou o professor André Marcelino, você está no canal Escavando as Escrituras. Fique comigo que depois da vinheta você vai saber sobre essa resposta. Quantos anjos existem? Bom, gente, então vamos lá então. Quantos anjos existem? Tá? Não sabemos o número exato desses anjos. Desde os tempos mais antigos, pessoas diferentes, culturas sempre, acreditariam no enorme número de seres celestiais. Antes de Newton, Isaac Newton, propor a existência da gravidade, as culturas antigas e medievais achavam que os anjos controlavam as forças da natureza e moviam os astros em suas órbitas. Você pode conferir no segundo livro de Enoque, capítulo 4, verso de número 1 ao verso de número 2. Por isso consideravam-se os anjos incontáveis como as estrelas do firmamento. Ainda hoje, muitos acreditam que pelo menos um anjo da guarda vigia cada ser humano, implicando-se a existência de mais de 6 bilhões de anjos. Tá? A população hoje, geralmente, pela IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, calcula-se que esteja mais ou menos na face do mundo hoje 7 bilhões e 300 milhões de pessoas. Né? Mas muitas pessoas morrem todo dia, muitas pessoas nascem todos os dias, então é um número, uma estatística assim meia, vamos dizer assim, furada. Né? Mas tudo bem. Esse número, porém, depende da hipótese questionável de que há um anjo encarregado de guardar cada pessoa. Falando mais sobre isso nos próximos momentos aí, tá bom? Em Apocalipse, o número de anjos que adoram diante do trono de Deus é de milhões e milhões e milhares de milhares. Está em Apocalipse capítulo 5, do verso 11 ao verso de número 13. Tá? Aí eu te pergunto, o autor contou isso lá? Alguém falou isso para ele? Porque no texto não está dizendo. Então, a entender de quantos. É a mesma coisa que você pega aquele texto lá de Juízes, que fala da questão de Sansão, e com a queixada de um jumento, Sansão matou 1000 filisteus. Ele não matou 1000 filisteus. Tá? A palavra Elef, ela está indefinida. Pode ser de 1 a 1000. Então ele deu uma probabilidade. Bom, é como você fazer uma metrologia hoje de espaço quadrado. Né? Um espaço quadrado dá X pessoa. Você divide isso pelo espaço que você tem e multiplica pelo número de pessoas, que você vai ter uma ideia de que tantas pessoas dentro daquele espaço tem X pessoas ali dentro. Aquilo ali é uma probabilidade. Bom, então, uma vez que se trata de um livro altamente simbólico, duvidamos que o número de anjos seja pouco maior do que 100 milhões. A conta de João em Apocalipse pode ser apenas uma forma figurada de expressar um número incontáveis de anjos. Isso também você pode ver em Jó capítulo 25, do verso 2 ao 3. Então a palavra grega para milhares de milhares é mirios. Mirios, que parece estar nessa passagem,
mais provavelmente indicando um número de anjos grande demais para contar pelos meios mais comuns. Isso você pode ver lá em Hebreus capítulo 12, verso de número 22. Compare com Mateus capítulo 26, verso 53, Judas capítulo verso de número 14. Judas não pode ter capítulo 14, porque só tem um capítulo, então verso 14. Daniel capítulo 7, verso de número 10. Deuteronômio capítulo 33, o 2. E o Salmos 68, 17. As literaturas judaicas e cristãs antigas nos dão amostras diversas da natureza e das características dos anjos. Eles aparecem em diferentes maneiras para diferentes pessoas. Em algumas, aparece ser de um escalão mais elevado do que os outros. Se existem classes diferentes de anjos, segue-se que nem todos os anjos fazem a mesma coisa. Todos eles têm papéis específicos para desempenhar tarefas para se cumprir, e será o assunto do nosso próximo capítulo, ou da nossa próxima aula. Qual é a atividade dos anjos? Já que existem milhares deles, o que eles fazem? Qual o dia a dia deles ali? Então, isso aí então fica para uma próxima aula. Então, já apostando aqui e já terminando a minha fala, eu já deixo um ensejo aqui do meu agradecimento a você por ter ficado comigo até aqui. Se tiver alguma sugestão, alguma crítica, por favor, coloque nos comentários ali. Se eu puder te ajudar alguma coisa de algum tipo de material que eu tenho aqui, tanto físico aqui que eu tenho a maioria também em PDF, eu mando para você sem custo adicional nenhum. Só você colocar aqui nos comentários o que deseja e o que eu puder ajudar você, eu estaria à sua disposição. Tá bom? Eu sou o professor André Marcelino e muito obrigado por ter ficado até aqui e nos vemos então numa próxima aula.